Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso módulo 2. Essa é a primeira semana. Nesse módulo a gente vamos focar aqui nosso estudo em novos mecanismos de programação concorrente que nos permitem, em particular, gerenciar a ordem de execução das threads, né? Até agora a gente fez programas concorrentes em que a gente dividia a tarefa de execução entre as threads, basicamente escalonava as threads, né, criava as threads, e então elas todos começavam a executar, e a gente não tinha nenhuma dependência em relação à ordem que elas executavam. Vimos, né, que elas executam, a cada vez que a gente roda o programa, as threads podem executar numa ordem distinta, mas nos problemas que a gente tinha visto até agora, isso era indiferente para a gente. O importante é que todas terminassem, e a gente deixava, então, a sincronização na main, quer dizer, a gente já estava fazendo um tipo de sincronização, que é essa que eu estou chamando aqui de sincronização condicional, no caso lá da main, né, em particular. A main disparava as threads e depois ela se bloqueava no join, esperando todas as threads terminarem, para então ela concluir o processamento. Então, esse é um tipo de sincronização que é o que a gente vai explorar mais agora, que tem a ver com a lógica de execução, no sentido de tem certos pontos da minha execução em que uma thread não deve prosseguir, deve aguardar que outra thread chegue a um determinado ponto da execução, nesse exemplo da main, que a thread termine, né? Então, esse tipo de sincronização, ela aparece, ela é necessária em vários problemas, e aí a gente, nesse módulo 2, vai focar nesses mecanismos e nos problemas que tem esse tipo de demanda, tá? Então, pegando uma situação aqui para exemplificar, para servir de exemplo inicial para entender a necessidade desse tipo de sincronização, considere uma situação em que eu tenho uma fábrica de chocolates e tenho uma máquina, né, das várias máquinas que tem lá nessa fábrica, que faz um tipo de processamento e que tem dois modos de operação bem distintos, né? Um modo de operação quando a temperatura externa está abaixo de 30 graus e um outro modo de operação quando a temperatura externa está acima de 30 graus, né? Ela vai ter um fluxo de execução, uma sequência de execução que é bem distinta de um para o outro. É isso que a gente está considerando aqui. Então, a pergunta aqui a computação concorrente pode ser usada nesse tipo de situação e de que forma ela poderia ajudar, né? Então, aqui a questão é uma situação diferente, então, do que a gente já tinha visto anteriormente. Em todos os exemplos que a gente viu, a gente tinha sempre uma situação que eu falei bastante com vocês, que eu chamava de paralelismo de dados, né, que são problemas que têm uma grande quantidade de dados para processar e que o processamento de cada dado, de cada subconjunto desses dados é o mesmo e pode ser feito de forma independente, ou seja, eu posso sair processando todos os elementos de uma vez se eu tiver condição de fazer isso, ou todos os subconjuntos se eu tiver condição de fazer isso. Eu não preciso esperar um processamento termine para então começar outro. A menos, né, como eu falei da questão na nossa lógica, lá na nossa espinha dorsal do programa, a gente chegou a fazer algum tipo de controle na main, né, do ponto de vista de que, nas situações em que, exatamente, eu dividia a tarefa entre as threads e antes de fazer a apresentação dos resultados finais, obviamente, eu teria que ter a garantia que todas terminaram. Então, eu tinha já um tipo de sincronização condicional ali na main. Mas entre as threads não havia nenhum tipo de sincronização, né? Aqui eu tenho uma situação colocada que é diferente, eu não tenho aqui uma demanda de processamento de dados, como a gente tinha anteriormente, é um outro tipo de problema. E aqui, exatamente esse exemplo é para ilustrar toda uma outra gama, né, de problemas que a gente pode identificar no mundo real, em que, como já comentei com vocês, eu tenho entidades ou situações que são distintas, né? Que executam tarefas distintas, né? Tem papéis distintos, ou nesse caso em particular, onde eu tenho por uma mesma máquina, né, um mesmo sistema, dois fluxos de execução que são completamente distintos. Aqui, nesse caso,
eu nunca vou estar executando os dois ao mesmo tempo. Exatamente uma situação em que eu vou estar sempre ou executo um ou executo o outro. Mas e aí, de que forma então a computação concorrente pode ajudar, já que eu nunca vou executar os dois ao mesmo tempo? Então aí a ideia é que eu vou usar a programação concorrente não porque eu quero ganhar em desempenho, mas porque eu quero ter eu quero estruturar a minha solução, o meu algoritmo, de forma que eu consiga capturar essas situações distintas aqui e deixá-las de fato separadas logicamente na minha solução, né? Então, se eu trabalho com a programação sequencial para resolver esse tipo de problema, eu tenho que ter os dois fluxos implementados, né, numa sequência e em algum momento eu tenho que tomar alguma decisão, né, que é qual sequência que eu vou seguir, né, aqui no caso em função da temperatura externa, e todo o código vai estar ali junto. Eu vou estar fazendo esses desvios, né? Mas todo o código vai estar todo num lugar só. Né? Então, aqui o que a computação concorrente pode ser útil é a gente pensar justamente, bom, se eu tenho dois fluxos que são completamente distintos, vou colocá-los em threads separadas. Quer dizer, o uso da thread aqui seria não para ganhar desempenho, porque não vão executar, como eu falei, nunca ao mesmo tempo, mas sim para dar esse nível a mais de modularidade. Quer dizer, é um nível, um patamar a mais, né? Do que a gente já consegue com funções, com classes. Aqui a gente estaria explorando um outro nível, que é o nível de modularidade no sentido de fluxo de execução mesmo, né? Claro que o meu programa vai estar todo ali, basicamente, provavelmente pode estar em arquivos separados, mas eu posso construir essa solução toda num único arquivo, como já faria num arquivo sequencial. Mas a ideia é que eu estou deixando completamente isolado essas duas possibilidades esses dois modos de operação da minha máquina. Então, uma hora, dependendo, então, se a temperatura está abaixo de 30, é um fluxo que vai estar executando. Se a temperatura passa de 30, eu mudo para outro fluxo e interrompo o anterior. Quer dizer, o anterior fica retido, para no ponto onde ele parou, ele estava e passo o controle para o outro fluxo. E se a temperatura volta a cair, eu volto para o fluxo anterior. Tá? Nesse tipo de situação, eu posso ter essa vantagem, né? Talvez não necessariamente nesse problema isso seja utilizável, mas se eu pensar quando eu faço esse tipo de modularidade com fluxos de execução e chaveio de um fluxo para o outro, dependendo da minha situação, saio de um fluxo, interrompo aquele fluxo, vou para outro fluxo e, se for o caso, volto para o primeiro, é que toda a informação de estado de execução fica armazenada no fluxo automaticamente para a gente. Então, isso é uma coisa que em muitos problemas é interessante. Quer dizer, eu saio, se eu estou num programa sequencial e mudo a minha direção de execução, né, eu desvio, vou executar outra função e não aquela anterior, eu tenho todo um conjunto de variáveis de estado que provavelmente vão mudar junto com essa variação, a menos que eu duplique essas variáveis, para que eu tenha essas variáveis se eu estou num estado e tenha essas variáveis se eu estou em outro estado. Né? No caso aqui se eu uso a concorrência e essas variáveis são variáveis que estão no escopo exclusivo de cada fluxo, né? Claro, elas naturalmente já estarão repetidas, mas no sentido que eu, enquanto estou programando, não preciso me preocupar exatamente com garantir essa duplicação e essa manutenção de estado. Eu posso transitar de um fluxo para o outro e quando eu volto para o fluxo, ele exatamente pode continuar do ponto que ele parou, sem que eu tenha que ficar tomando muita conta disso, né? Claro que, como eu falei, isso vai também depender da situação do meu problema. Mas o que eu queria aqui motivar é exatamente esse outro cenário de uso da computação concorrente, que não visa desempenho, porque pode, obviamente, explorar o desempenho, o fato da máquina ter mais de um processador, eu vou estar em condições de estar aproveitando isso, obviamente, mas o meu intuito é usar a programação concorrente não com essa finalidade, mas para poder fazer uma estruturação diferente da minha solução, tendo esse ferramental disponível, né, de modularidade no nível de fluxo de execução. Então, essa seria a nossa motivação para esse segundo módulo. A gente vai trabalhar muito com essa ideia da programação concorrente para esse tipo de situação. Tá? Então, a gente vai passar a ter basicamente sempre
threads diferentes, né, funções diferentes, com threads que fazem coisas diferentes dentro da mesma aplicação, tá? Bom, a questão é que, antes de entrar nos exemplos de problemas, a gente vai, então, primeiro falar do mecanismo que a gente precisa ter para poder fazer esse tipo de controle, que seria interromper uma thread antes dela terminar, né? Na verdade, a gente vai ver nesse primeiro mecanismo que vamos estudar, e nos outros também, né? Os principais mecanismos que vamos estudar aqui, a filosofia, na verdade, é que a própria thread olha para o estado de execução da aplicação e decide que ela tem que parar, decide se ela tem que se bloquear ou se ela pode continuar. E as próprias threads também olham para o estado de execução da aplicação e decidem se elas precisam desbloquear alguma outra thread que já estava bloqueada. Essa é a filosofia aqui, desses mecanismos que a gente vai estudar. Mas então a gente precisa desses mecanismos, precisa incorporar esses mecanismos no nosso código para a gente ter condições de fazer esse tipo de controle, né? Dado uma situação, um estado da minha aplicação, que fluxo deve funcionar naquele momento, que fluxo deve parar de funcionar naquele momento, ou mais adiante, que fluxo deve voltar a funcionar, tá? Então, a gente vai começar a ver esse, na verdade, segundo mecanismo de sincronização, que eu estou chamando de sincronização por condição, ou pode também se chamar de sincronização lógica, e segundo, porque a gente já viu um outro mecanismo, que foi o mecanismo de sincronização por exclusão mútua, que também bloqueia a thread, né? E também é uma iniciativa da própria thread, né? Porque se ela chama o lock e chama o unlock, se quando ela chama o lock, outra thread já tem o lock, ela na verdade está se bloqueando, né? Mas aí a sincronização por exclusão mútua, ela tem uma finalidade bem específica e que não atende essa demanda nova que a gente está vendo aqui. Por quê? A finalidade dela é construir seções críticas, né? Chego num trecho do código que eu vou estar acessando alguma variável compartilhada, não posso acessar junto com outra thread. Então, vamos sequencializar aqui. Então, lá, a exclusão mútua não tem a finalidade de interromper uma thread, porque a situação lógica do programa não permite que ela continue. Ela tem uma finalidade de interromper a thread só para proteger o acesso à seção crítica, tá? Saiu da seção crítica, volta, né, libera o lock e segue em frente. Se eu chego na seção crítica e não tem ninguém na seção crítica, eu continuo seguindo em frente, né? Então, o bloqueio é só para garantir que não vou ter um acesso compartilhado dessas variáveis. Aqui a gente tem uma outra situação, uma situação em que eu quero ter a possibilidade de avaliar o estado de execução, a condição lógica da minha aplicação e a própria thread decidir se ela deve se bloquear ou seguir em frente. Então, isso a gente chama de sincronização por condição. A figura aqui é de uma fila de espera, né, que é para exemplificar com uma situação em que eu chego, por exemplo, em algum lugar e não consigo ser atendido, então não posso avançar, eu tenho que esperar, né, algo ser alguma outra tarefa ser completada para então eu continuar, né? Então a própria thread sabe que ela chega ali, ela vai avaliar a situação, se ela pode ser atendida ou não, senão ela para, espera e quando ela percebe, né, por exemplo, o caixa ficou liberado, há um aviso lá no painel, então ela é avisada de que ela pode prosseguir e chegar até o atendimento. Então ela analisa a situação, ela se bloqueia, ela recebe a sinalização e quando recebe a sinalização volta a executar. Então é esse tipo de situação que a gente vai encontrar em diversos problemas, esse tipo de situação que esse mecanismo que a gente está vendo agora vai ser útil e vai ser necessário para que a gente consiga implementar esse tipo de demanda, tá? Então, a sincronização por condição visa garantir, né, ou permitir que uma thread fique bloqueada enquanto uma determinada condição lógica necessária da aplicação não for satisfeita. Bom, para fazer isso, a gente vai, assim como a gente viu com o lock, né, no caso da biblioteca em particular, que a gente está usando a biblioteca pthread, né, a gente tem uma variável especial, a gente viu lá, né, um tipo especial de variável para ser usado como lock e operações particulares sobre essa variável, de inicialização, de chamada do lock, né, que é a aquisição do lock, de liberação do lock, de
finalização, né, da variável, liberação da variável. Então, as variáveis de condição também vão ser para a gente aqui variáveis especiais. Então, a gente vai ver, temos um tipo especial também na biblioteca Petretti para esse tipo de variável, e também temos um conjunto de operações específicos para esse tipo de variável, que não são as mesmas de lock and unlock e não são as mesmas de uma variável comum. São operações específicas sobre esse tipo de variável, que tem exatamente a finalidade de fazer esse tipo de controle, esse tipo de gerência, né, de bloqueio, de desbloqueio, de parar, de seguir em frente, sempre analisando o estado da aplicação. Tá? Muito bem. Parei aqui para um engasguei. Voltando, então, variáveis de condição, elas permitem que as threads se autobloqueiem, né? E que também sejam sinalizadas por outras threads quando a condição de lógica do programa for atendida e elas tenham condição de continuar. Por que isso é importante, né? Essa filosofia aqui de funcionamento é importante que a gente entenda bem, né? Então, primeiro, assim, repetindo, a gente disse que esse tipo de sincronização ele é feito de dentro das próprias threads. Então, não é um mecanismo que é externo, ou seja, não é um mecanismo em que uma thread externa ou a main vai lá e diz, olha, suspende essa thread, para essa thread. Não. Esse mecanismo é um mecanismo para que de dentro da própria thread, a thread, quando chega num certo ponto de execução do seu código, ela deve perguntar, deve verificar o estado de execução, né, da aplicação e ver se ela tem condição de continuar. Se tiver, ela continua. Se ela não tiver, a variável de sincronização vai fazer com que ela seja bloqueada e fique bloqueada numa fila especial, que a gente diz, fique bloqueada na fila dessa variável de condição. Por que isso é importante? Porque uma vez que a thread se bloqueia, aí ela não tem mais condição dela mesma se desbloquear. Né? Veja bem, toda vez que uma thread se bloqueia, ela sai de execução da CPU e vai para uma fila de bloqueados. E ela, por si só, nunca consegue sair dessa fila, porque você só consegue fazer alguma coisa se você estiver processando. Então, eu preciso que uma outra thread me desbloqueie, né? E é exatamente isso que acontece. Então, essa thread vai e se bloqueia, eu também, de dentro do código das threads, quer dizer, a outra thread está executando, muda alguma informação de estado da minha, muda a lógica, né? Muda o estado da minha aplicação, de dentro dela ela vai verificar, eu preciso sinalizar alguma thread? Alguma thread poderia estar bloqueada porque o estado anterior não era esse que passou a ser? Se sim, ela vai ter um mecanismo de sinalizar. Tá? E aí a thread que estava bloqueada volta para uma fila de threads prontas, só esperando a execução para o processador. Isso também é importante. Sempre que uma thread é desbloqueada, seja lá com um unlock, né, porque alguém deu um unlock, aí vai uma sinalização de que liberou o lock, ela pode continuar, seja aqui com as variáveis de condição, sempre que eu tenho uma chamada que vai lá na fila e desbloqueia essa thread, ela não necessariamente consegue voltar a executar imediatamente, porque voltar a executar depende do processador estar disponível. Ela volta para uma fila onde ela deixou de estar bloqueada, volta para uma fila que a gente, lá em sistemas operacionais, diz de prontos, que seria, no caso aqui, fluxos de execução que estão aptos, voltaram a estar aptos a executar. Quando o processador estiver disponível, é que elas vão, então, seguir em frente. Tá? Então, as variáveis de condição, elas têm essas três operações aqui no quadrinho verde, que são a operação wait,
que é essa que é chamada pela própria thread que vai se bloquear. Então, ela chega num ponto, vai ser sempre assim, né? A thread chega num ponto do código em que eu, programador, obviamente, né, que estou construindo isso, sei que nesse ponto do código eu só posso seguir se o estado da aplicação for tal. Então, ele vai verificar o estado da aplicação. Se o estado não for favorável, o necessário, então a thread chama essa operação wait. Essa operação wait bloqueia a thread. Então, ela vai lá para a fila de bloqueados, ou seja, impeço que ela continue, porque se ela continuasse executando, eu estaria executando numa condição incorreta. Então, esse wait é uma forma dela se bloquear, ela se bloqueia informando em que variável de condição, como que indicando em que fila eu estou esperando, por qual condição lógica da aplicação eu estou esperando. Então, a gente pode ter várias variáveis de condição no meu programa, cada uma mapeando, representando uma condição lógica que eu preciso garantir. Então, ela se bloqueia indicando em que condição, por que razão ela está se bloqueando. Isso é importante para que outra thread, né, que faça com que essa condição passe a ser legítima, passe a ser verdadeira, passe a ser adequada para continuar a execução, saiba que threads ela precisa desbloquear. São as threads que estão esperando nessa condição, certo? E as duas outras operações são as operações de sinalização. Então, eu tenho uma sinalização, que é o signo, que vai desbloquear uma única thread que está naquela fila daquela variável de condição, ou seja, que está bloqueada por uma determinada condição, e o broadcast, que é quando eu desbloqueio todas as threads que estão na fila. Então, eu tenho situações, tenho problemas onde quando chego num estado que é válido, eu vou desbloquear uma thread, porque só faz sentido desbloquear uma, porque só uma vai conseguir continuar. Só faz sentido uma thread continuar. Há situações em que, se aquele estado torna-se verdadeiro, é um estado que permite que todas as threads sejam liberadas para executar. Tá? Então, a gente vai mais adiante. Eu estou apresentando a ideia principal do mecanismo. Nos exemplos que a gente vai ver na sequência, a gente vai ver exatamente situações que a gente vai perceber exatamente a distinção dessas duas situações e a necessidade de usar uma ou outra. Libera uma thread apenas, libera todas as threads. Tá? Então, basicamente, são duas operações, porque é uma operação de bloqueio, que é o wait, e uma operação de sinalização. A operação de sinalização é dividida em duas. Uma que sinaliza uma única thread a cada vez que ela é chamada, outra que sinaliza todas as que estão naquela fila de espera. Tá? Então, se eu pensar na fila do banco, quando um caixa tem uma fila de espera, tem um caixa atendendo, quando aquele caixa termina de atender, é uma situação em que eu vou dar um signo, porque aquele caixa ele só consegue atender uma pessoa de cada vez. Então, mesmo que a fila tenha 10 pessoas, eu vou dar um signo para que uma pessoa venha. Não adianta eu chamar todas, porque só uma eu vou conseguir entender e todas as outras vão ter que voltar a sentar e esperar na cadeira, né? Ou voltar para a fila, né? Agora, eu posso ter outras situações em que, por exemplo, cheguei e o banco estava fechado, né? Eu cheguei, uma loja estava fechada, não estava no horário de abrir, então todo mundo fica bloqueado, não pode seguir porque está fechado. Quando chega o horário de abrir e vem a sinalização abrir, né, em geral, eu posso pensar, bom, se eu tenho 10 pessoas ali fora esperando a loja abrir, agora eu posso mandar essa sinalização do tipo broadcast, porque eu abri a loja, em princípio todas as 10 pessoas podem entrar, porque a loja é grande, eles vão se espalhar pela loja, vão fazer coisas diferentes. Então seria um broadcast. Então são exemplos do dia a dia, só para ilustrar a diferença dessas duas funções, mas nos problemas que a gente vai ver, a gente depois menos do dia a dia, problemas mais computacionais, as situações em que a gente usa signo ou broadcast. Né? Bom, outra questão aqui que é super importante da gente entender, e a gente depois também na prática vai ver isso, né, reforçar, é que a variável de condição ela acaba andando sempre junto com uma variável de lock. Por que isso? E o próprio mecanismo, a gente vai ver que as próprias funções, essas funções lá na biblioteca Pthread, elas já são feitas e construídas para eu ter sempre uma variável de lock trabalhando junto com a variável de condição. Isso porque, como eu falei com vocês, quando é que eu uso, quando uma thread chega num ponto da sua execução, ela vai perguntar pelo estado da aplicação naquele ponto. Ou seja, eu posso continuar ou eu tenho que me bloquear naquele ponto de execução.
O estado de execução da aplicação, nos programas que a gente usa aqui, que a gente está trabalhando com linguagens imperativas, né? O estado de execução ele está sempre refletido em variáveis. Né? Linguagem imperativa, a gente tem funções, mas todo o estado da execução ele está nas variáveis. As variáveis são inicializadas e toda a minha execução, na verdade, é gerar novos valores para essas variáveis. Então, sempre que eu quero olhar para o estado de uma aplicação, eu vou olhar para variáveis dessa aplicação. Quais são essas variáveis? Eu vou definir, vai depender da minha aplicação. Né? Mas estado de aplicação sempre está refletido em variáveis quando a gente está trabalhando com linguagens imperativas. Então, se, se eu chego num determinado ponto, para eu decidir se eu vou me bloquear, ou se eu tenho que me bloquear, ou se eu posso seguir em frente, eu preciso olhar para o estado de execução, eu preciso olhar para variáveis. Se eu preciso olhar para variáveis, essas variáveis, se uma thread está olhando para essa variável, outras threads também vão olhar para essas variáveis. Tá? Por que isso? Porque é, é, esse controle da execução, ele normalmente vai passar, quer dizer, o estado da aplicação está relacionado com o fluxo de todas as threads. Se uma thread enxerga, se eu tenho variáveis que uma mesma thread, só ela enxerga, se esse estado é restrito a ela, não vai dar para eu usar esse tipo de solução, exatamente porque, como eu falei, uma vez que a thread se bloqueia, ela depende de outra thread para desbloqueá-la. Ela por si só não consegue se desbloquear. Então, ela precisa de outra thread. Então, para outra thread desbloqueá-la, outra thread precisa olhar para as mesmas variáveis que ela olhou, para o mesmo estado que ela olhou. Então, sempre as variáveis de estado que as threads vão olhar para decidir se podem continuar ou para decidir se devem se bloquear, são variáveis que vão ser compartilhadas com outras threads, para que o desbloqueio lá na frente possa acontecer, certo? Então, se essas variáveis são compartilhadas, eu já tenho implicitamente seção crítica. Porque se eu estou olhando para uma variável e ela é compartilhada com outra thread pode estar mexendo naquela variável, pode estar escrevendo naquela variável. Se eu estou lendo e alguém está escrevendo, eu posso estar lendo num estado inconsistente. Então, mesmo que eu não esteja fazendo escrita, eu preciso esperar que uma escrita termine para que eu leia o estado consistente, porque eu posso estar lendo um estado intermediário e gerar problemas na minha execução. Tá? Então, se toda vez que a thread vai olhar para uma condição lógica do problema, para decidir se ela pode continuar ou se ela deve se bloquear, ela vai olhar para variáveis do problema, que é onde está o estado da minha aplicação. Se ela vai olhar para variáveis que outras threads também olham, também acessam, eu estou olhando para variáveis compartilhadas, sempre. Tá? E se eu estou lendo, né, variáveis compartilhadas, eu preciso fazer isso com exclusão mútua. Então, sempre que eu vou ler o estado, antes de decidir se eu sigo ou se eu me bloqueio, eu tenho que fazer isso com exclusão mútua, por isso eu vou estar sempre trabalhando com lock junto com uma variável de condição, certo? Então, aí o que acontece? Como isso é tão já determinado, como eu falei com vocês, as operações que a gente faz com variáveis de condição já trazem essa amarração com lock e já fazem alguns favores para a gente, né? De implicitamente liberar o lock, de implicitamente devolver o lock. A gente vai ver isso na sequência, tá? Essa figura exatamente esse fluxograma ilustra esse funcionamento. Eu estou falando tudo isso antes porque a gente precisa ter essa ideia inicial do mecanismo para depois conseguir começar a aplicá-lo nos problemas. Mas quando a gente chegar nos problemas, a gente vai de novo acabar repetindo esses conceitos e aí ele vai se incorporar, tá? Mas também não dá para a gente já chegar aplicando no problema sem ter essa noção inicial de como funciona, tá bom? Então, olha só como que é a situação. Como eu falei com vocês, aqui eu tenho um ponto de decisão, né? No meu fluxo de execução, né? Supondo que eu tenho dois, aqui seria um primeiro fluxo aqui de uma thread e o segundo fluxo de uma segunda thread. Aqui eu estou focando numa situação em que a primeira thread, que está aqui mais à esquerda, ela chega numa situação em que ela tem que decidir se ela pode seguir em frente ou se ela tem que se bloquear. E o outro fluxo aqui é para mostrar a situação de uma outra thread que vai ter o papel de desbloquear essa. Como eu falei com vocês, não dá para caminhar sozinho aqui. Se uma thread se bloqueia em algum momento, precisa que exista alguma outra thread que vai desbloqueá-la no futuro. Porque se ela fica bloqueada para sempre, a minha aplicação não termina. Eu tenho uma situação de deadlock. Um problema aí que a gente depois vai falar sobre ele. Então, eu sempre preciso ter uma outra. Se eu tenho uma possibilidade de me bloquear, precisa existir lógica em alguma outra thread que vai me desbloquear,
tá? Então, por isso eu estou enfatizando aqui um fluxo de quem desbloqueia e um fluxo de quem se bloqueia. Então, a thread chega, como eu falei, ela vai olhar para a condição lógica da aplicação. A condição lógica da aplicação está refletida, está dita em variáveis. Variáveis que são compartilhadas, porque a outra thread também vai ver essas variáveis. Então, antes de mais nada, olha aqui o lock. Eu vou ter que fazer uma exclusão mútua. Antes de mais nada, começa uma sessão crítica. Então, eu avalio as variáveis de condição. Se a condição for favorável, eu posso continuar executando, true, segue em frente. O seguir em frente, decidir que eu vou seguir em frente, logo em seguida faço um unlock, porque aí eu saí da sessão crítica. E aí sigo em frente, fora da sessão crítica. Então, a gente vai juntar aqui o que a gente viu já de sessão crítica, trabalha junto aqui. Se a condição for falsa, ou seja, a thread percebe, não posso continuar. A condição agora não está, não tenho condição, eu preciso me bloquear. Então, ela vai e vai se bloquear. Então, aqui vai ser chamada da operação wait, e isso tudo que está dentro desse retângulo, basicamente é o que a operação wait faz, que é a operação importante aqui de variável de condição. Ela vai bloquear a thread. Só que aí o que acontece? Como eu dei lock aqui, se eu me bloqueio sem dar unlock, eu estou levando o lock comigo. Como que a outra thread, que precisa olhar para as mesmas variáveis de condição, vai conseguir fazer o lock e me desbloquear no futuro? Não vai, porque o lock vai estar comigo. Então, aqui eu precisaria, antes de me bloquear, fazer unlock, me bloquear, e quando eu volto do desbloqueio, que alguém me sinaliza, isso é uma outra coisa muito importante da gente entender. Quando eu volto, como eu disse para vocês, eu sou sinalizada, a thread é sinalizada, ela sai de uma fila de bloqueados, ela vai para uma fila de prontos para esperar o processador para ela executar. Não necessariamente ela consegue direto ir para execução. Como ela tem esse tempo de espera, pode acontecer do estado, quando no momento em que ela consegue de fato voltar para a CPU, outras threads podem ter executado nesse interim e aquele estado que tinha ficado favorável para ela voltar a ser desfavorável. Então, reparem vocês que o meu fluxo de execução ele está dentro de um loop. E eu só saio dessa condição e sigo em frente a minha execução se depois que eu me desbloqueei, eu testo a condição de novo e ela permanece válida, porque eu fui desbloqueada, ela continua válida, aí sim eu saio. Então eu não consigo, eu não saio do desbloqueio e sigo em frente. Eu saio do desbloqueio e testo a condição de novo. E só então eu saio, se ela for verdadeira. Então essa lógica, essa sequência aqui é super importante da gente entender, compreender, a gente vai aplicá-la bastante lá nos nossos problemas. Então, aí é aquela história, como toda vez, antes de fazer o wait, eu teria que liberar o lock, e depois que eu faço o wait, eu tenho que pegar o lock de novo, porque quando eu conseguir CPU, eu preciso do lock de novo, porque eu vou olhar de novo aquelas mesmas variáveis de estado no meu programa, preciso olhar com exclusão mútua, tá? Então, isso aqui é o que é o automático que eu falei, que a gente falou anteriormente, que o lock é implicitamente liberado e implicitamente devolvido. É exatamente o que está acontecendo dentro desse retângulo. Antes da thread se bloquear, dentro da própria função wait, olha que coisa, dentro da própria função wait, o lock vai ser liberado e depois que ela sinaliza, ainda dentro da função wait, quando ela volta a executar, que ela vai continuar o que ela não terminou, ela continua a função wait, ela pega o lock de novo e então ela está apta a voltar a testar a condição. Então é esse fluxo que a gente vai ter aqui com variáveis de condição. Faço exclusão mútua, olho variáveis de estado da minha aplicação. Se tenho condição de continuar, libero a exclusão mútua e sigo em frente. Se não tenho condição de continuar, eu vou chamar o wait. O wait vai fazer para mim tudo que está dentro desse retângulo. Liberar o lock antes de eu me bloquear para eu não reter outras threads com a exclusão mútua. Vai me bloquear, me deixar numa fila de espera daquela variável de condição. E quando uma thread mandar um sinal, ela vai voltar para a fila de prontos esperando o CPU. Quando ela conseguir CPU, a própria função wait, que ainda não terminou, vai pegar o lock de volta que ela liberou, vai pedir o lock de volta, e a thread vai sair da função wait exatamente como ela entrou aqui antes de testar a condição, com o lock para ela, mas tendo que testar a condição de novo. Ela só segue em frente se a condição de fato for verdadeira no momento em que ela conseguiu desbloquear e voltar a CPU. Se nesse momento a condição estiver válida, é que ela sai. Se nesse momento, se ela foi desbloqueada porque a condição passou a ser válida, mas até ela ser executada de novo, a condição deixou de ser válida, ela volta a se bloquear. Então, esse loop a gente sempre tem que ter aqui.
tá? E do lado do fluxo da thread que vai sinalizar, o que acontece? Ela pega o lock, ela avalia as variáveis de condição, de estado, e aí ela vai verificar que a condição está verdadeira. Estou simplificando aqui. Isso vai estar refletido em uma única variável, pode estar refletido num conjunto de variáveis. Ela vai fazer essa análise. Normalmente, a própria thread, ela pega o lock, e aí normalmente ela vai fazer alguma alteração no estado, e aí em seguida, como ela fez a alteração do estado, ela já verifica se esse estado tornou-se favorável para outras threads que possivelmente estão bloqueadas. Ela sai da seção crítica, porque ela parou de mexer e de olhar para as variáveis de estado, e ela sinaliza. Então, ela vai lá, ela altera, e aí é uma variável de estado, e ela sinaliza, deixa a exclusão mútua, e ela manda o signo, ou o broadcast, né, se for o caso, e esse signo vai justamente lá em todo mundo que está, vai lá naquela, no caso é o signo, vai lá naquela fila de condição e vai indicar para o sistema operacional, olha, pode tirar uma thread daí, e aí a política, qual que vai ser desbloqueada, é política de implementação interna. A gente aqui assume normalmente que qualquer uma das que estão bloqueadas pode ser desbloqueada, para a gente ter uma solução bem geral. Tá? Mas aí se eu tenho apenas uma bloqueada, aquela vai ser desbloqueada e ela vai seguir o fluxo, como a gente já tinha falado aqui anteriormente. Tá? Bom, aqui a diferença de lock e variável de condição, eu já enfatizei anteriormente. O lock, ele é uma variável para exclusão mútua, sincronização de exclusão mútua, que simplesmente eu chegar num trecho do código, que eu vou estar acessando uma variável, lendo, escrevendo, uma variável que é vista por outras threads, sempre tem que usar o lock antes e o lock depois, como se eu pegasse uma chave, como se aquelas variáveis estivessem guardadas dentro de um cofre. Toda vez que eu vou ler, toda vez que eu vou escrever, eu preciso da chave para abrir o cofre, para eu acessar sozinha, fechar o cofre e devolver a chave. Toda vez que eu vou fazer isso com qualquer variável que seja compartilhada pelas threads, eu preciso fazer exclusão mútua. Eu posso, muitas vezes, ter que fazer exclusão mútua sozinha, sem nenhuma variável de condição, só para garantir que eu estou acessando exclusivamente as variáveis. E eu posso ter que usar, como a gente viu, acabou de ver, quando eu vou usar a variável de condição, ela está justamente indicando para mim, né, uma variável especial em que eu vou, na verdade, ela está como se ela estivesse englobando para mim um estado, uma condição geral da execução. Sempre que eu tenho que verificar essa condição, eu vou ter que olhar para variáveis. Essas variáveis são compartilhadas. Então, eu vou usar o lock para fazer a exclusão mútua, vou ver o estado da execução, decidir se eu tenho que me bloquear ou não. Se eu tiver que me bloquear, eu vou chamar o wait sobre essa variável de condição para registrar que eu estou na fila de espera dessa variável, senão eu sigo em frente. Tá? O lock vai ser automaticamente liberado antes de eu me bloquear e vai ser automaticamente pedido novamente depois de eu sair do bloqueio, da thread sair do bloqueio. Né? Tudo isso vai estar implícito. Mas aí eu vou estar trabalhando junto com variáveis de lock e variáveis de condição. Mas cada uma tem finalidades completamente distintas. Cada uma tem uma tarefa completamente distinta aqui na nossa lógica de controle de execução da aplicação concorrente. Tá? Fechando aqui, para terminar essa primeira parte, na biblioteca pthreads, então a gente tem um tipo especial, como eu falei com vocês, que é esse pthread underscore conde underscore t, é o tipo especial para variável de condição. E as três operações que a gente viu são chamadas assim, tem exatamente esses nomes, aí todas pthread underscore, como toda função da biblioteca pthread. Aí, como variáveis de condição, então a segunda palavra é conde, conde, conde. E a última é a função wait, a função signo e a função broadcast. As funções signo e broadcast, elas recebem como argumento apenas a variável de condição, porque elas só precisam saber em que fila elas têm que indicar para o sistema operacional que elas estão mandando um sinal para desbloqueio. E a função wait, diferente, ela recebe duas variáveis. A primeira, a variável de condição sobre a qual ela vai se bloquear, né? Porque uma vez que eu chego e chamo o wait é porque a thread já decidiu que ela tem que se bloquear, então ela vai se bloquear nesta variável de condição. E o mutex, que é esse segundo argumento que é passado aqui, é exatamente o lock que foi feito para poder verificar o estado da aplicação. Então, antes eu chamei lock sobre esse mutex. Então, quando eu vou chamar o wait, como o wait internamente vai liberar o lock e depois vai pedir o lock de volta, ele precisa saber que lock é esse. Então, eu passo essa variável, que é a variável do lock, para a função wait, para ela poder fazer essa liberação e essa captura do lock automaticamente dentro da própria função wait.
tá? Nos exemplos, depois na sequência, a gente vai entender melhor. As outras duas funções, eu tenho também, igualmente como com Loki, uma função init, que inicializa e tem um atributo, um argumento de atributos, que eu posso mudar os atributos default se for necessário, e o destroy, que é como se fosse o free, né, que libera o espaço usado por aquela variável. Tá? Então, basicamente, muito parecido com lock, né, com uma variável especial, com funções de inicialização e de término, e um conjunto de funções particulares aplicadas sobre esse tipo de variável. Tá? Eu vou encerrar aqui, na sequência eu vou continuar com esses mesmos slides, mas já pegando um primeiro exemplo de padrão de programação concorrente, que é o problema do produtor consumidor, onde a gente vai fazer o primeiro uso dessas nossas variáveis de condição. Até mais então.